Som. Em nome de Deus e da nossa comunidade, eu inicio nesse instante a 36ª sessão ordinária aos 17 dias do mês de outubro de 2022, exatamente às 20 horas e 28 minutos. Peço ao senhor secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Alderi Cláudio Vieira, Alexandre Esteva Silva de Andrade, Diego Aparecido Marques das Flores, Jair Pacífico Júnior presente, Joel Moreira, José Roberto de Sena, José Vitor de Rosbiage, Márcia Eginés dos Santos, Maria Helena Briano, Stefano Schwartz Reginato, Washington Ferreira de Souza. Senhora Presidente, temos 10 vereadores na casa. O número de presença é regimental. Eu queria somente comunicar que a vereadora Helena novamente não está presente na sessão por motivos de saúde. Iniciando a presente sessão, roguemos a Deus por proteção divina. Assim peço para que juntos façamos a oração do Pai Nosso e da Ave Maria, intercedendo pela vida de todas as pessoas de nossa nação. Que possamos todos ser orientados e fazer uma boa votação no que nos aguarda daqui, dia 30. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos, então, dar início ao expediente. Ata número 39/2022, da 35ª sessão ordinária, realizada no dia 10 de outubro de 2022. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade, arquive-se. Ofício número 390/2022, de autoria do Executivo Municipal. Ao senhor secretário para a leitura. Ofício número 390/2022. Senhora Presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, acusando a recepção do ofício número 120/2022, de 27/9/2022, solicitando informações sobre despesas, listagem das fichas das despesas e decretos 2022 de suplementação de autoria do senhor vereador José Vitor de Rosbiage. Conforme solicitado, segue anexo todas as informações. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar nosso protesto de elevado estima e consideração. Atenciosamente, Marcos Sobotkovi. Arquive-se. Ofício número 394/2022, de autoria do Executivo Municipal. Senhor secretário, para a leitura. Ofício número 394/2022.
Senhora Presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, acusamos a recepção do ofício número 106/2022, de 6 de 9 de 2022, contendo requerimento abaixo, aprovado pelo Legislativo em sessão ordinária no dia 5 de 9 de 2022. Requerimento número 058/2022, autoria Jair Pacífico Júnior, Stefano Schwartz de Renato, Diego Aparecido Marques das Flores, João Moreira, Márcio Eugenês dos Santos e Washington Feira de Souza. Solicitando informações se existe projeto para instalação de sinalização de trânsito na travessa entre a Avenida Pedro Toledo e a Prudente Moraes. De acordo com a Divisão Municipal de Mobilidade Urbana, informamos que não há projeto para referido local, tendo em vista que se trata de área de concessão da União e ainda com local com a sinalização de regulamentação R1 conforme fotos já anexadas. Sem mais por um momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar nosso protesto elevado, estima e consideração. Atenciosamente, Marcos do Boticove. Arquive-se. Cadê as fotos anexadas? Cadê as fotos anexadas? Fala que queria fotos anexadas. Já veio? Edital de publicação de autoria desta presidência. Sou secretário para leitura. Edital de publicação. Márcia Eugenês dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Rancharia, com marca do mesmo nome, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 88 da Lei Orgânica Municipal, torna público o seguinte edital. Faço saber a todos que do presente edital tiverem conhecimento que, de conformidade com o artigo 88 da nossa Lei Orgânica Municipal, se encontra na Secretaria da Câmara Municipal de Rancharia, nela permanecerá pelo prazo de 60 dias à disposição de qualquer interessado que queira apreciá-lo ou questionar sua legitimidade. O processo relativo às contas do exercício 2020, apresentadas pelos órgãos do governo desse município, Prefeitura Municipal de Rancharia, as quais deverão ser julgadas oportunamente. Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Rancharia, 19 de setembro de 2022. Márcia Eugenês dos Santos. A Secretaria da Casa para as devidas providências. Indicação número 121/2022, de autoria da vereadora Márcia Eugenês dos Santos, ao seu secretário para leitura. Indicação número 121/2022. Nos termos do artigo 214 do Regimento Interno, que autoriza a propositura de indicação para fins de sugerir às autoridades competentes e medidas de interesse público, indico à mesa, cumprido os formatos regimentais de pós-devido ao plenário, ser oficial do excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo que, por meio do setor competente da municipalidade, seja providenciada a construção de um redutor de velocidade e obstáculo na rua Jovina Nogueira Fraga, em frente ao número 78, de modo a diminuir o intenso fluxo de veículos que trafegam em alta velocidade, minimizando assim os riscos de acidentes. A localidade indicada é caracterizada por situações de perigo no trânsito, haja visto o cruzamento da rua José Virgílio Linares, que intensifica a passagem de veículos sem limite de velocidade superior ao estabelecido. Pelo atendimento, antecipo os agradecimentos. Plenário Carlos Bacarin, 14 de outubro de 2022. Márcia Eugenês dos Santos. Oficios nos termos indicados. Indicação número 122/2022, de autoria da vereadora Márcia Eugenês dos Santos, ao seu secretário para leitura. Indicação número 122/2022. Nos termos do artigo 214 do Regimento Interno, que autoriza a propositura de indicação para fins de sugerir às autoridades competentes medidas de interesse público, indico à mesa, cumpridos os formatos regimentais após o ao plenário, ser oficiado durante o senhor prefeito municipal, sugerindo que, por meio do setor competente da municipalidade, seja providenciada a eliminação da área verde existente entre o Jardim Brasil e o Residencial Santana, tendo em vista a escuridão no local no período noturno, situação que oferece risco à segurança dos moradores naquela localidade. Por atendimento, antecipo os agradecimentos. Plenário Carlos Bacarin, 14 de outubro de 2022. Márcia Eugenês dos Santos. Oficios nos termos indicados. Projeto de lei número 018/2022, de autoria da mesa da Câmara Municipal de Rancharia, ao senhor secretário para a leitura da justificativa do referido projeto. Justificativa. O presente projeto de resolução se faz necessário, pois a ouvidoria é elo que busca estabelecer por meio de seus procedimentos a comunicação eficiente entre o cidadão, o público interno e a instituição. Atua como espaço de diálogo, com escuta qualificada, legitimando o canal onde o cidadão tem voz e ouvido, fortalecendo a relação entre o cidadão e a organização, a fim de promover a melhoria dos serviços oferecidos à sociedade e o aprimoramento de rotinas e processos de trabalho, além de contribuir para a prática de boa governança corporativa. A criação de uma ouvidoria pela Câmara Municipal abre um canal legítimo de diálogo, garantindo a transparência dos atos públicos e o pleno exercício da cidadania. Os cidadãos da administração pública enfrentam cotidianamente situações concretas e pontuais, tais como a falta de um agente mediador na resolução de conflitos
entre os órgãos públicos e a população, processos excessivamente burocráticos, demanda da sociedade sem resposta e a falta de transparência na gestão pública. Reconhecer a necessidade de tratar essas questões e buscar reduzir os vácuos de diálogos é importante, pois contribui para a atividade e prioridade da ouvidoria sendo definidos de modo mais objetivo. Por esses motivos, esperamos contar com o apoio dos nobres vereadores na aprovação do presente projeto. Plenário Carlos Bacarin, 5 de outubro de 2022. Márcia Eugênia dos Santos, João Moreira, Jair Pacífico Júnior, Maria Helena Brilhante Camargo. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de resolução número 01/2022, de autoria da mesa da Câmara Municipal de Rancharia. Ao secretário para a leitura da justificativa do referido projeto. Justificativa. Considerando a necessidade constitucionalmente imposta da criação de órgãos de ouvidoria em todos os órgãos da administração pública, bem como o projeto de resolução 01/2022, que regulamenta o exercício de tal função no âmbito dessa Câmara Municipal, faz-se necessária também a justa e devida remuneração do servidor que ocupará a citada função. No mais, considerando o exposto no artigo 51, inciso 4 e 37, inciso 10, ambos da Constituição Federal, nota-se a necessidade de elaboração dos dois tipos de normativos distintos, a fim de regulamentar de maneira completa a questão. Isso porque, como visto e fundamentado no projeto de resolução, a criação de cargos e funções no âmbito do Legislativo deve-se dar-se por instrumento normativo próprio do Legislativo, a fim de permitir-se sua autonomia e independência, a saber, a resolução. De outra banda, a Constituição exige que todo tipo de remuneração do servidor público dê-se por lei específica, de modo a justificar essa necessidade. Quanto ao valor a ser pago a título de gratificação, teve como parâmetro o valor da gratificação, hoje paga aos ocupantes das funções gratificadas do diretor administrativo e controlador interno desta Câmara Municipal, tornando-se assim equiparados os valores de gratificação. Plenário Carlos Bacarin, 5 de outubro de 2022. Márcia Eugênia dos Santos, João Moreira, Jair Pacífico Júnior, Maria Helena Brilhante Camargo. Encaminhe as comissões competentes. Foi lido anteriormente o projeto de resolução, que seria o número 01 de 2022. Projeto de decreto legislativo número 002/2022, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamentos. A senhora secretária para a leitura da justificativa. Justificativa lá atrás, né? Justificativa ao projeto de decreto legislativo número 02/2022. Trata-se de expediente encaminhado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, contendo o parecer final da citada Corte de Contas com referência às contas prestadas pelo chefe do Executivo Municipal no exercício de 2018. Após a análise das contas e observada a conjuntura que delineou a gestão orçamentária e financeira pelo exercício em questão, e, tendo por base o parecer desfavorável exalado pela Egrégia Corte de Contas, entende-se à luz das considerações constantes do parecer técnico emitido pelo TCSP que os principais aspectos e quesitos legais que abalizam o exame das contas prestadas não estão em ordem e nem em consonância com o controle de gestão orçamentária e financeira do exercício, com algumas ressalvas sinalizadas pelo Tribunal de Contas. Portanto, há pontos a serem aprimorados por aquela administração, com o intuito de corrigir eventuais falhas. Por isso é necessário aprovar as contas prestadas pelo Executivo Municipal no exercício financeiro de 2018. É por esses motivos, e acolhendo integralmente o parecer técnico exarado pelo Tribunal de Contas, que é o órgão de natureza técnica devidamente aparatado e instituído para essas finalidades, que exaramos nosso parecer pela reprovação das presentes contas, levando em conta até mesmo que, em função do qualificado trabalho realizado pelo Tribunal de Contas, em anos de análise e apurações, e que conclui que o parecer desfavorável à aprovação das contas. Assim, conforme determina a Lei Orgânica do Município de Rancharia e o Regimento Interno das Câmaras Municipal de Rancharia, apresentamos nosso parecer pela reprovação das contas e concluindo com o projeto de decreto legislativo. Consideramos opinar em parecer pela reprovação das contas do Executivo referente ao exercício 2018. Contamos com o imprescindível apoio de Vossas Excelências à aprovação do presente decreto legislativo. Câmara Municipal de Rancharia, 10 de outubro de 2022.
Jair Pacífico Júnior, presidente. Diego Aparecido Marques das Flores, vice-presidente. Só isso, né? Só isso, né? Só. Encaminhe-se a ordem do dia para votação nos termos do artigo 80, parágrafo 3º do Regimento Interno. Esgotada a leitura do material destinado ao expediente da presente sessão, eu comunico aos senhores vereadores e à população que não haverá uso da tribuna em virtude de constar da pauta da ordem do dia desta noite o projeto de decreto legislativo número 002/2022, dispondo sobre a aprovação das contas municipais relativas ao exercício financeiro de 2018. Suspendo a presente sessão por 10 minutos. Eu li colocaram uma coisa errada aqui, então deixa eu corrigir. Dispondo sobre a rejeição das contas municipais relativas ao exercício financeiro de 2018. Suspendo a presente sessão por 10 minutos. Vai parar? Vai continuar de uma vez?
Reiniciando os trabalhos, eu peço ao senhor secretário que proceda a chamada regimental para darmos início à ordem do dia. Alderi Cláudio Vieira, Alexandre Estevão Silva de Andrade, Diego Aparecido Marques das Flores, Jair Pacífico Júnior presente, Joel Moreira, José Roberto de Sena, José Vitor de Luz Biagi, Márcia Gênesis dos Santos, Maria Helena Briano, Stefano Schwartz Aginato, Washington Feira de Souza. Senhora Presidente, temos 10 vereadores na casa. O número de presidência regimental, então vamos dar início à ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo número 002/2022, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamentos, que dispõe sobre a reprovação das contas do Executivo Municipal. Reprovação ou rejeição é a mesma coisa? Reprovação, eu disse falar. Reprovação. Não. Que dispõe sobre a reprovação das contas do Executivo Municipal de Rancharia, referentes ao exercício financeiro de 2018 e da outras providências. Ao senhor secretário, para a leitura do parecer das Comissões de Finanças e Orçamentos. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 188/2022, que dispõe sobre as contas da Prefeitura Municipal de Rancharia relativa ao exercício financeiro de 2018, concernente aos processos, conhecimento, rejeição do processo, conhecimento, não provimento, parecer desfavorável, com determinação, com recomendação, relativa às contas da Prefeitura Municipal de Rancharia, emitidas pelo Tribunal de Contas do município, conforme os artigos 31 e 71 da Constituição Federal. Trata-se de expediente encaminhado pelo Egresso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, contendo o parecer final da citada Corte de Contas, com referência às contas prestadas pelo chefe do Executivo Municipal no exercício de 2018. Após a análise das contas, observada a conjuntura que delineou a gestão orçamentária e financeira do exercício em questão, e, tendo por base o parecer desfavorável exarado pela Egregia Corte de Contas, entende-se à luz das considerações constantes do parecer técnico emitido pelo TCSP, que os principais aspectos de quesitos legais que abalizam o exame das contas prestadas não estão em ordem, e nem em consonância com o controle da gestão orçamentária e financeira do exercício, com algumas ressalvas sinalizadas pelo Tribunal de Contas. Portanto, há pontos a serem aprimorados por aquela administração, com o intuito de corrigir de eventuais falhas, por isso é necessário reprovar as contas prestadas pelo Executivo Municipal no exercício financeiro de 2018. É por esse motivo, e acolhendo integralmente o parecer técnico exarado pelo Tribunal de Contas, que é o órgão de natureza técnica devidamente aparatado e constituído para as finalidades, que exaramos nosso parecer pela reprovação das presentes contas, levando em conta, até mesmo que, em função do qualificado trabalho realizado pelo Tribunal de Contas em anos de análise e apurações, e que conclui com parecer desfavorável à aprovação das contas. Assim, conforme determina a Lei Orgânica do Município de Rancharia e o Regimento da Câmara Municipal de Rancharia, apresentamos nosso parecer pela reprovação das contas e concluindo com o projeto de decreto legislativo. Câmara Municipal de Rancharia, 9 de setembro de 2022. Jair Pacífico Júnior, Diego Aparecido Marques das Flores. Comissão de Finanças e Orçamentos. Objeto: que dispõe sobre as contas da Prefeitura Municipal de Rancharia relativo ao exercício financeiro de 2018, concernente aos processos, conhecimento, rejeição, conhecimento, não provimento, parecer desfavorável, com determinação com recomendação relativa às contas da Prefeitura Municipal de Rancharia emitidas pelo Tribunal de Contas do município, conforme o artigo 31 e 71 da Constituição Federal. Vereador José Vitor de Luz Biagi, emito meu voto em separado. Em análise e parecer técnico emitido pelo TCSP sobre aquelas envolvendo o município de Rancharia no exercício de 2018. Detida análise sobre apontamentos relativos ao TCSP, permite concluir que as irregularidades que ensejaram a emissão do parecer desfavorável orbitam na seara do desajuste administrativo. Vê-se, como bem anotado na emenda que resume todo o apurado, que a irregularidade repousa na ausência de comprovação da utilização da parcela diferida no exercício subsequente. Confira-se. Ementa, contas anuais, Prefeitura, reexame, insuficiente aplicação dos recursos do Fundeb no exercício, falta de comprovação da utilização da parcela diferida no exercício subsequente, razões de recursos suficientes para modificar a situação dos autos, recurso conhecido e improvido. Trata-se, a meu sentir, de mera irregularidade técnico-contábil, sem que dela tenha resultado danos ou prejuízo à boa gestão que se espera perante o executivo local. Ademais, o acervo documental bem ilustra a ausência de dolo ou de então
o de então gestor, posto que o desajuste ocorreu sob a batuta do responsável técnico pela contabilidade que, àquela época, havia se deparado com uma situação inusitada no município, resultando de excesso de arrecadação do exercício, o que lhe impunha o dever de se promover a abertura de conta específica para a aplicação dos valores excedidos no exercício posterior, a permitir um controle mais eficaz por parte da Corte de Contas. Tal irregularidade distancia-se muito da inexistência dos gastos ou parcela diferida no exercício subsequente, mas, sim, como anotado no voto, dificulta a compreensão e identificação dos investimentos postergados, tal qual autorizado pela lei. Trata-se, portanto, de erro contábil de fácil detecção, o que em muito se distancia na sua não execução. Quanto ao mais, verifica-se que nos exercícios antecedentes e posteriores a apontada irregularidade formal não ocorreu, o que ratifica a hipótese de elemento surpresa, situação que, por sinal, vinha sendo tolerado pela Corte de Contas em relação aos demais municípios bandeirantes. Nesse sentido, confira-se o consignado pela Assessoria Técnico-Jurídica do Tribunal TCSP, constante do EV 156.2 e 156.3. A jurisprudência daquela Corte vinha revelando falhas dessa espécie. Sempre que utilizado ao menos 95% dos recursos no exercício, limitando-se a orientar o município para que promovesse os ajustes no exercício seguinte. É o que se depreende com decisões levadas a efeitos do Tribunal de Contas indicados pelos referidos órgãos técnicos nos processos. A situação permite confluir, à luz das diretrizes traçadas pela Lei 13.655/18, que, em favor do então gestor, deva ser observada a máxima de segurança jurídica. Ora, se até mesmo os órgãos técnicos da Corte de Contas divergem sobre a matéria, o que esperar do gestor que, por consabido, delega atividades tais que o conto de ensejar a inexigibilidade prevista na linha G do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 67/90, isso por mais um motivo que passa a declinar. A1, porque trata-se de mera irregularidade administrativa praticada por servidores da administração e, não, pelo então gestor, acrescentando-se aqui tratar-se de um elemento surpresa na contabilidade local. A2, porque a situação encontra-se divorciada do dolo por parte do então gestor, vontade livre e deliberada, esta e esperar improbidade administrativa. Nesse sentido, exemplificando, trago decisões do TRSP levadas a efeito, dentre outros, nos processos. A3, porque, com a edição da LC 184/2021, para a incidência da indicada inexigibilidade, além da presença do ato doloso de improbidade administrativa, existe também, e cumulativamente, que a Corte de Contas tenha imputado débito ao agente político, o que provavelmente não ocorreu na espécie. Por isso, esse vereador manifesta seu voto em apartado e meu opino pela aprovação das contas em questão. Para tanto, ao presente parecer em contrário, junto em anexo as recomendações exaradas pela Assessoria Técnico-Jurídica TCSP, na qual houve manifestação pela retificação do posicionamento externado no evento 126, opinando agora pela emissão do parecer favorável quanto às contas da Prefeitura de Rancharia no exercício 2018, sem prejuízo das recomendações já sugeridas. Por esses motivos, emito meu voto em separado. Sala das Comissões, 9 de setembro de 2022. José Vitor de Araújo Biagi. Agora você leu o projeto, não é justificativo, o projeto. Projeto de Decreto Legislativo número 02/2022, que dispõe sobre a reprovação das contas do Executivo Municipal de Rancharia referentes ao exercício financeiro de 2018 e da autos providência. A mesa diretora da Câmara Municipal de Rancharia, através de sua presidente, Márcia Ginés dos Santos, nos suas atribuições conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga o presente decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam reprovadas as contas do Poder Executivo de Rancharia referente ao exercício financeiro de 2018. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Rancharia, 10 de outubro de 2022. Jair Pacífico Júnior, Diego Aparecido Marques das Flores. Em discussão.
Concedo 10 minutos ao senhor ex-prefeito Alberto César Centeio de Araújo para que faça a defesa das referidas contas. Com a palavra, o ex-prefeito. Não tendo comparecido à sessão, continua em discussão. Com a palavra, o vereador Vitor. Boa noite, senhora presidente, a pessoa da qual cumprimento os demais membros da mesa. Deixo aqui também os meus cumprimentos aos meus pares que compõem o plenário, aos nossos munícipes presentes aqui na nossa galeria e que nos acompanham de suas casas através das redes sociais. Mais uma vez a todos, uma boa noite. Nós votamos hoje o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre o exercício financeiro do ano de 2018. E de início, eu quero registrar aqui que o Tribunal de Contas emitiu um parecer pela rejeição das contas do então gestor Alberto César, o prefeito Iéia, pela forma com que foi aplicado o recurso do Fundeb. Em 2018, foram aplicados 95,35% do recurso Fundeb, restando aí um percentual de 4,65% para ser aplicado no primeiro trimestre do ano de 2019, o que até então está tudo bem, tudo dentro da previsão normativa sobre a matéria. Porém, em 2019, ao aplicar esse recurso, esse excedente, esses 4,63% excedentes, foi feito por meio de abertura de crédito suplementar, como se colhe aí do decreto municipal número 029 de 2019. E o que o Tribunal de Contas recomenda é que o saldo remanescente do Fundeb integre uma conta específica, denominada Fundeb diferido. E isso realmente não foi feito. O valor foi gasto na sua integralidade, dentro do tempo previsto, porém o saldo remanescente foi utilizado por meio de uma suplementação e não foi criada a conta Fundeb diferido. Mas é importante a gente destacar aqui que foi apurado também que em 2018 as despesas da municipalidade com os profissionais do magistério totalizaram um percentual de 110,8% daquele repassado pelo Fundeb, ou seja, o município de Rancharia investiu no seu professor além daquele recurso direcionado ao Fundeb. Então, se investiu mais, ainda que os 4% tenha sido direcionado para o exercício subsequente, em 2018 se investiu no professor mais do que aquele recomendado pela União. Dito isso, eu quero tratar aqui dos efeitos práticos de uma possível rejeição das contas do exercício de 2018. Primeiro, não há que se falar em ato de improbidade, em ato doloso de improbidade, especialmente porque a ação ou omissão foi praticada por terceiro. E aqui a gente está falando do responsável pelo setor de contabilidade. Em segundo lugar, para inelegibilidade, exige-se cumulativamente 3 requisitos. A irregularidade insanável, e isso não ocorreu. Vamos lembrar aí mais uma vez que o valor do Fundeb foi gasto dentro do tempo, dentro do prazo estipulado. Então não há que se falar em irregularidade insanável. Tá? Letra B. O ato doloso de improbidade também não aconteceu, já que trata-se, mais uma vez aqui, eu vou mencionar, de uma ação de terceiro, do responsável pelo setor de contabilidade à época. E a letra C, a imputação de débito ou sanção de multa, o que também não ocorreu. Então, os efeitos práticos da rejeição das contas do ex-prefeito Iéia hoje são nenhum. Por esse motivo, pelos motivos expostos aqui, eu justifico que o meu voto será contrário ao parecer exarado pelo Tribunal de Contas e pela aprovação
das contas municipais do exercício de 2018. Muito obrigado a todos. Continue em discussão. Mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Com a palavra, o vereador Alexandre. Excelentíssima senhora presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais membros da mesa, nobres colegas vereadores, funcionários desta casa, a todos que nos acompanham pelas redes sociais e também aqueles que estão presentes em nossa galeria, uma boa noite. Também gostaria aqui de fundamentar o meu voto em uma abordagem parecida, mas um pouco diferente do que já foi falado pelo vereador Vitor. Bom, primeiramente estamos aqui hoje para discutir a aprovação das contas do exercício financeiro 2018 do Poder Executivo Municipal. Bom, primeiramente, lembrando que o direito não é uma ciência exata. E, para quem leu, o parecer esteve aí durante vários dias à disposição de qualquer munícipe e também dos vereadores para ler, né, na íntegra. E o relatório final, na sua página 6, parágrafo 3º, onde nós temos uma menção ao parecer da ATJ, Assistência Técnico-Judiciária, no que diz respeito ao setor econômico. É como se fosse o nosso parecerista contábil, que diz assim: a assessoria da ATJ, da Assistência Técnico-Judiciária, sob o enfoque econômico, não vislumbrou óbices à aprovação da matéria. Evento 126.2. E, no mesmo evento, diz lá: nesse contexto, opino pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura de Rancharia relativa ao exercício 2018. Ressalto, contudo, que o posicionamento aqui adotado não alcança os aspectos das demais áreas dessa assistência técnico-judiciária. Quais seriam essas demais áreas? O setor jurídico, que na página 7, também no parágrafo 3º, analisando o acrescido, a assessoria de cálculos da ATJ ratificou sua manifestação anterior, ou seja, ratificou a posição de que é favorável. E quanto à apreciação jurídica, a sua congênere ponderou que esta corte possui várias decisões relevando falhas da espécie quando utilizado ao menos 95% dos recursos do Fundeb. E neste caso foram mais de 95%. Ou seja, na emissão do parecer do relatório final do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, há uma divergência entre o seu grupo técnico, o grupo econômico e jurídico, e também a decisão seguida por parecer do Ministério Público de Contas. Diferente, por exemplo, do que houve em 2020, quando esta Casa de Leis aprovou as contas de 2016, onde todos os pareceres estavam ali reprovados, tinham o parecer pela reprovação. Ora, o que percebemos aqui é que o parecer não levou em conta um erro formal. Não há dolo, não há o querer o erro. Em nenhum momento ficou constatado que o gasto não tenha sido ocorrido. Ele ocorreu. Há um erro formal na montagem, na adoção do Fundeb diferido para o ano de 2019, que é o que a lei determina. Em relação à questão da inelegibilidade, temos que também levar em consideração que muita gente está pensando que o seu voto produzirá a inelegibilidade. Não há ato doloso de improbidade administrativa, especialmente porque é um ato de ação ou omissão, no máximo culposa, do agente público, que não é o chefe do Executivo no ano de 2018. Inclusive, parecer emitido pela Procuradoria desta Casa diz o seguinte:
A rejeição das contas tem o condão de gerar como consequência a caracterização da inelegibilidade do prefeito. Porém, o artigo 1º da Lei Complementar 184, de 29 de setembro de 2021, alterou a Lei Complementar 64 de 90 e excluiu a incidência de inelegibilidade prevista na alínea G. Ou seja, tem que ser comprovado, para em caso de inelegibilidade, uma irregularidade insanável, que não é o caso, muito pelo contrário, foi gasto, inclusive, mais do que é recomendado pelo Fundo Nacional, ato doloso, a vontade, o querer agir com improbidade administrativa, e ainda imputação de débito ou sanção. Ou seja, nada disso ocorreu. Então, não há inelegibilidade. Então, para aqueles que pensam que essa reprovação das contas poderá gerar uma inelegibilidade no futuro, isso não ocorre. Tá? Aliás, o efeito prático, com várias decisões do TRE e do TSE relacionadas ao mesmo caso, casos análogos, são parecidos e não há a inelegibilidade. Portanto, fiquem tranquilos, se preparem, em 2024 o homem vai vir sim, tá? E aí, então, manifesto o meu voto em contrário ao parecer e também contrário ao projeto de decreto legislativo. Continua em discussão. Eu convido o vereador Joel Moreira, meu vice-presidente, para subir à mesa para que eu possa fazer as minhas considerações. Com a palavra, a vereadora Maçães. Boa noite, senhor presidente, através do qual eu cumprimento toda a mesa diretora. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite aos nossos funcionários, a todos que nos acompanham aqui, né, pela nossa galeria, ao ex-vereador Marquinhos, tá? Muito bom tê-lo aqui, presente em nossa casa hoje. Boa noite a todos que nos acompanham pela internet e também pela rádio. Eu só queria explicar para a população hoje que não é porque nessa casa chegou um projeto onde o Tribunal de Contas votou contrário às contas de um prefeito que é obrigatório que o vereador siga o parecer do Tribunal de Contas. Como eu digo, acredito que houve realmente um erro do setor de contabilidade da prefeitura na elaboração dessas contas, na aplicação desse dinheiro, o que pode acontecer um erro que é humano. Essa casa, como está aqui o Marquinhos, sabe que nós já votamos contas que foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas, não só nós, mas outras gestões que tiveram aqui. Então, eu quero que todos pensem, analisem, se vale a pena votar contra as contas do prefeito em questão e seguir o Tribunal de Contas, ou simplesmente cada um haja da forma que achar que a sua consciência deve, certo? Meu voto eu não vou dar aqui agora não, na hora da votação, que será nominal, vai ser chamado todas as pessoas, e eu peço que todos os vereadores se dirijam à tribuna na hora da votação, porque nós não temos um microfone que vai de mesa em mesa. Então, a gente vai chamar nominal e cada um sobe até aqui para dar o seu voto. A favor do projeto ou contrário ao projeto. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Retorna à mesa a vereadora Maçães. Continua em discussão. Mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Eu peço ao senhor secretário para que faça a chamada nominativa de cada vereador e que cada um expresse o seu voto da seguinte forma:
A favor do projeto, contrário ao projeto. Nessa hora não se pode fazer mais nenhuma consideração. Alderi Cláudio Vieira. Boa noite a todos. Meu voto ele é contrário ao projeto de decreto legislativo, portanto, eu peço, o meu voto é favorável às contas. Alexandre Estevão de Andrade. Emito meu voto contrário ao projeto de decreto legislativo 02 e, portanto, contrário ao parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Diego Aparecido Marques das Flores. Meu voto é favorável ao decreto e pela rejeição das contas 2018. Jair Pacífico Júnior. Meu voto é favorável ao projeto de decreto para a rejeição das contas 2018. Joel Moreira. Boa noite a todos. O meu voto é favorável ao Tribunal de Contas. José Roberto de Sena. Boa noite a todos. Meu voto é o contrário ao Tribunal de Contas. Favorável às contas do IEA. José Vitor de Aruz Biagi. Meu voto é contrário ao projeto de decreto legislativo e pela aprovação das contas de 2018. Márcia Gines dos Santos. Meu voto é contrário ao projeto e a favor das contas do ex-prefeito IEA. Stefano Schwartz Aginato. Não precisa chamar a Helena, né? Boa noite a todos. Acompanhando o Tribunal de Contas, meu voto é a favor. Washington Ferreira de Souza. Boa noite a todos. Meu voto é favorável ao Tribunal de Contas. Não foi 6-6, gente. Foram 5 votos a favor e 5 votos contra as contas do prefeito IEA. E, então, como teria que ter 2/3 de votos a favor do prefeito, as contas do prefeito ficam rejeitadas. A Secretaria da Casa para as devidas providências. Não havendo mais material destinado à ordem do dia,